Ao vivo arrumando meu brinco, porque a pessoa é assim. Olá, gente, tudo bem? Vamos esperar o Instagram avisar que nós já estamos online. Vou colocar o tema. Olá, Rosa, dinheiro e tudo bem? Olá, Lara. Pronto, já fixei o tema. Vamos esperar a Dani entrar. Dani já entrou. Todo mundo já tomou café. Oi, Ana, tudo bem? Mari. Olá, bom dia. Bom dia, tudo Que bem, lindo seu Lu? papel de parede. Amei. Gostou? Também amei. Amei. Quando eu vi de cara assim, já apaixonei, falei, é esse mesmo. Não tive dúvidas. Vou só Dani, eu aumentar acho que um você vai ter que pouquinho. falar um pouquinho mais alto. Ou, gente, o som É, tá bom. Ah, não, tava. Era só o meu aqui. deixa eu Bom, aumentar aqui um pouquinho. vamos começar? Vamos falar de Melhorou? casal. O dinheiro tá ótimo agora. Vamos Ah, falar de casal tá e bom. dinheiro. Dani maravilhosa, eu concordo, Nádia. A Dani maravilhosa. Obrigada, Dani, deixa, amiga. deixa eu só te contextualizar aqui. Tá sendo uma semana. Era para Uhum. ser só umas lives, mas eu acho que até devido à importância do tema, virou o que virou. E tá uma semana muito linda, principalmente para nós psicólogos, né? Porque a Dani é educadora Aham. financeira, mas também estudante de psicologia. Daqui um dia é uma colega. Se Deus quiser. E, e aí eu já agradeço você de estar aqui. É um bate-papo, você pode ficar bem tranquila. A galera é do bem, todo mundo muito interessado em saber em casal e dinheiro. Então vamos lá? Vamos começar? Vamos lá, Lu. Se Então, apresenta um pouquinho aí. primeiramente, muito obrigada pelo convite, né, em participar disso. Principalmente por ser algo realmente muito importante, que a gente vê que a cada dia as pessoas estão procurando mais por orientações em relação às finanças, a como organizar e principalmente casal, né? Então, está surgindo muitas demandas nesse sentido. Então, falar um pouquinho sobre isso aqui e contribuir, né, aí para o seu público, para o meu público também que está aí assistindo, já, assim, já vai me deixar, né, já fico totalmente honrada, né? Então, como você já falou, eu sou estudante de psicologia, então eu estou no nono semestre, né? Então, eu me formo esse ano, se Deus quiser, se der tudo certo, né? Porque como tá aí essa loucura, né? E a vida toda instável devido a essa situação da Covid, mas espero aí chegar ao final do ano já me formar, né? E hoje eu trabalho com a consultoria financeira, né? Então, assim, as pessoas podem até perguntar, né? O que que tem a ver finanças e psicologia? E a gente sabe que tem tudo a ver, né, Lu? Então, assim, as pessoas ainda têm esses estigmas, né? Tipo, de que finanças está muito mais voltado a só exatas, né? E não tem nada a ver com humanas, mas tem tudo a ver, né? Principalmente porque envolve aí o autoconhecimento, né? A Nádia já está Então, contando aqui que muitas relações são abaladas por questões financeiras e ela tem toda a toda razão. razão. Com certeza, porque um dos maiores motivos de divórcio, né, estão relacionados aí aos problemas em relação aí ao controle das finanças familiar, né? Então, porque isso, de certa forma, é um desafio para as pessoas, né, em se desprenderem, em falar mais desse assunto abertamente, né? Então, assim, na grande maioria, as pessoas se sentem intimidadas, né? E numa relação, você tem que ser muito aberto com o seu parceiro, né? E com as outras pessoas que estão ali envolvidas. Então, é sim, né? Em alguns estudos já apontam isso, que os divórcios estão relacionados a essa falta de controle. E a gente pode até colocá-lo que hoje falar sobre dinheiro tem sido mais tabu do que falar sobre sexo. Então, as pessoas realmente têm essa dificuldade de se expressarem mais em relação a esse tema, né? E se abrirem, né? E falar mais sobre isso. Então, como uma forma de contribuição, hoje eu vou deixar aqui 5 dicas para os casais colocarem aí em prática
para melhorarem a relação deles, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que num ambiente familiar existe a comunicação, acordos, né, em que as pessoas ambos vão olhar um para o lado do outro, né, e tentar entender assim a situação do outro e fazer com que naquele sentido desenvolver uma estratégia, né, para lidar melhor ali com as finanças deles, isso já vai trazer uma grande melhora para a relação, né? Então, Deixa eu só te contextualizar aqui. Oi, Laura, bom dia. Oi, Ana Luísa, Daniele. Antes de fazer essa semana, eu sou muito curiosa. Eu não era blogueirinha, tá, Dani? Eu me tornei blogueirinha. Eu vim de um mestrado, então a academia ela ainda está muito presente na minha vida. E aí eu fui procurar nos artigos científicos, fazer uma pesquisa muito amadora, tá? Mas o dinheiro nas pesquisas de estresse estava apontado como uma variável. Eu peguei assim, só porque quando eu fiz mestrado eu olhei quase 1.800 artigos. Dessa vez eu peguei assim, uns 10 de depressão para verificar se o dinheiro estava lá. Aí quando eu achava, eu falava, tá aqui, dinheiro tá aqui. Aí eu peguei os de estresse, dinheiro estava apontado como uma variável para estresse. Aí, ok. Aí eu fui lá e peguei saúde e bem-estar, o dinheiro estava lá apontado como saúde e bem-estar. Então, o dinheiro, ele realmente, os estudos apontam que o dinheiro é uma variável que afeta a nossa relação. E é justamente isso que você falou. Então, isso que você falou é muito importante, porque nós não falamos de dinheiro. E só contar aqui, quando eu fui fazer o meu mestrado, você tem que defender, né? Primeiro você tem que defender a ideia pro orientador, né? E todos me questionavam, mas por que dinheiro? E eu, porque fala-se muito mais de sexo do que de dinheiro. Aí eu ainda brincava com ela, eu era bem provocativa, e eu acho que a gente pode fazer essa provocação interna aqui agora. Qual que você prefere me contar? Se você fez sexo ontem ou quanto que você ganhou ontem? Sabe, eu acho que assim, é uma provocação mesmo. Todo mundo que tá aqui escolhe A ou B. Qual que você prefere? Se for pra você me escolher uma, pra você me contar, qual que você escolhe? Então, assim, é muito importante isso que você tá dizendo. Nós não falamos de dinheiro. Oi, Andréia, meu braço direito aqui em casa, ela tem que entrar. Se ela não entrar, eu demito ela. Eu já falei isso com ela. Você tem que parar tudo e entrar nas lives. E participar. Tem que participar. Vamos às suas Com dicas. certeza. E aí, só contextualizando um pouquinho mais em relação a isso, né, Lu? O que acontece? Quando a gente pensa, né, em organizar ali as contas da casa, né? Isso não tem a ver também só com a questão numérica, né? Em relação a planilhas, como a gente já falou aqui. E, em essência, se a gente for observar, isso está muito interligado ao comportamento, né? Então, mais uma vez, a gente percebe que não tem como desassociar, né? Então, a gente precisa, de fato, entender melhor sobre o dinheiro, porque é algo muito presente na nossa vida, né? Então, saber e aprender a lidar melhor com ele é a melhor opção que a gente tem para poder não cometer deslizes aí mais na frente e futuramente desenvolver algum desses problemas que você pontuou aí, né? Então, só para ressaltar a importância realmente da gente entrar mais nesse assunto. Então, a primeira dica, né, eu quero até ver se alguém aí vai chutar corretamente, que eu acredito assim que é uma das, assim, sem ela não tem relação com sucesso, né, de sucesso, não tem realmente um bom planejamento. Então, a primeira dica para mim, ela é essencial. Alguém chutaria aí qual é? Você sabe qual, Lu? Eu ia pro. Ó, Nádia, eu tô concordando com tudo que você tá dizendo, só pra te contar. Eu ia pra comunicação. Ai, Exato. adoro passar no vestibular. Adoro Porque, eu errar, eu ia ficar triste. Porque sem comunicação não tem nada, né? Você concorda? Então, tipo assim, em primeiro lugar, é preciso haver a comunicação. Então, se num relacionamento, né? Se entre o casal não existe uma comunicação, não vai existir também um planejamento, né? Não vai existir também acordos. Então, as pessoas elas precisam falar mais sobre dinheiro e falar de forma aberta,
né? Então, falar sem, como eu falei, sem intimidação, sem ter medo, né? Sem ter medo do que o outro vai pensar, né? Mas ver como um ponto de importância mesmo ali dentro do lar, né? Porque hoje a gente está falando de casal, né? Mas envolve família também. Tem casal aí que tem filhos, então chamar os filhos também para essa conversa, né? Ali na partir do momento que aquele filho já tem um entendimento sobre dinheiro. Então, a comunicação, né, ela é importante em todos os sentidos, né? Não só aí em relação ao dinheiro, mas em todos os sentidos. Então, ela seria a minha primeira dica, que já vem casada aí com a segunda dica, que é ser Então, espera transparente. aí. Vamos só aprofundar um pouquinho nessa comunicação, porque é muito importante. Uhum. Quando eu tô falando e o outro não tá me escutando, isso não é comunicação. Porque É isso aí que eu acontece. entro na Ai, transparência, entendeu? Na segunda dica. Mas pode falar, Lu. Pode falar. ai, que bom que tem sincronicidade. Mas é porque o Isso. que acontece? Às vezes, e eu vou ser bem sincera, às vezes eu não quero falar de dinheiro agora. Não quero. Não é porque eu sou psicóloga do dinheiro, porque eu gosto mesmo de falar sobre dinheiro, mas eu não quero falar agora, Dani. Eu quero falar, não quero falar agora no jantar, eu não quero falar. Agora eu não quero. Então, assim, a gente pode escolher um outro momento. Tem horas que eu tô. Ontem, faltava 1 minuto para minha live e o Daniel queria resolver um negócio. Você tá me brincando, né? Assim, que ele, ai, desculpa, desculpa. Porque às vezes parece que eu tô falando com o outro, mas o outro não tá me ouvindo. Então a importância de que eu tenho que olhar se o outro tá me ouvindo, né? Se ele tá de acordo comigo naquele momento ali, né? Uhum. E pragmática da comunicação, né? A responsabilidade é sempre do emissor, dele olhar tudo isso, do que está acontecendo nesse momento. Então, era só isso. Pode ir falar. Não, mas já assim, já contextualizou muito bem, Lu. E é bem isso mesmo, porque a transparência, ele exige isso, né? Da pessoa, ela falar de fato aquilo que ela está sentindo e respeitar as partes, né? Então, quando eu estou falando, o outro saber ouvir, né? E não somente impor. Então, essa transparência, eu costumo até dizê-lo que é interessante a pessoa já ir desenvolvendo ela no pré, né, casamento, vamos dizer assim, ali quando ela já está no início do relacionamento. É porque se já de início você tem essa facilidade de falar com seu parceiro sobre este recurso, né, sobre dinheiro, num casamento vai ser mais fácil ainda. Daí eu poderia até citar meu exemplo, Lu, e que eu acho que muitas pessoas vão achar estranho, né? Porque a gente vive em uma sociedade em que se preza que o homem, basicamente, né, ele tem que ser um gentleman, né? Ele tem que arcar com todas as contas, ele tem que pagar tudo, né? E no meu início de relacionamento, o que que acontece? Eu e o meu atual marido hoje, a gente não tinha esse problema, né? A gente já se comunicava, a gente já falava ali de dinheiro no namoro, né? Enquanto namorados. E quando um não podia, a gente não tinha essa questão de dividir contas, tá? E um, quando não podia pagar a conta, o outro pagava. Então, assim, ali já você já começa a perceber que já vai desenvolvendo alguns acordos, né? Que é o que eu vou falar logo adiante. Mas, assim, é a pessoa começar, né, a entender e se sentir confortável também, obviamente, né? Porque não é porque aconteceu comigo e eu me sentia à vontade para falar com ele e ele vice-versa, né? Tipo, de a gente falar sobre esse assunto abertamente e não ter esse problema de que, eu tenho que pagar a conta ou você tem que pagar a conta, né? Porque já começa por aí. É porque muitas pessoas têm esse olhar, principalmente nós mulheres fomos ensinadas a isso, né? De que o homem tem que pagar a conta. E não é necessariamente, né, uma verdade universal isso, né? Assim, cada casal tem que se sentir bem com isso, né? Eu já entrevistei, Exatamente. quando eu fui fazer meu mestrado, eu entrevistei um casal que os dois trabalhavam na mesma repartição pública em Brasília, os dois Uhum. ganhavam a mesma coisa e ele não aceitava de jeito nenhum que ela pagasse nada em casa. E ela amava. E os dois na entrevista de mestrado, era o meu casal de pessoas mais velhas,
E os dois, e ela amava. E eu Uhum. ficava pensando, né? Então, o que será que ela faz com o dinheiro dela? Ela amava. E ela contava isso com a maior alegria. Onde que começou a encrenca? Quando a filha dela começou a namorar e tinha que dar dinheiro para a filha dela sair, porque ela achava um absurdo os homens não pagarem o cinema, não pagarem. E aí essa mãe, ela falava que ninguém prestava, porque não era a realidade dela. Ela tinha um marido que pagava, Sim. né? E aí essa foi a encrenca do casal. Mas deixa eu contextualizar aqui, você falou do seu casamento. Eu só queria contar que eu não, viu, Dani? Eu casei, e na verdade eu não casei, casei depois, mas eu fui morar com meu marido de atrevida que eu sou, porque eu nunca tinha sido convidada, e eu fui com dívidas. Porque eu pedi louca, né? Meu marido disse que ia mudar de cidade. Eu falei, eu vou também, Duas, Lu. Duas. vou também, Também foi com as dívidas na mão. eu quero ir, só que eu não fiz uma organização. Então, eu devia cartão na época, não era uma dívida assim, não, mas eu simplesmente fui em 3 empregos, pedi demissão, eu que pedi, não sabia nem o que estava acontecendo na vida. E cheguei no outro mês, a conta do meu cartão de crédito continuou chegando. Então, ao todo, eu devia R$ 3.000. E eu não tinha nada. Eu mudei para Belo Horizonte e não tinha nada. E aí eu tive que. Tipo assim, foi a minha primeira grande vergonha financeira, porque eu nunca tinha vivido isso na vida. Assim, eu nunca tinha feito uma dívida. E olhar para ele. E na época, tipo assim, a gente ganhava pouco mais do que o estouro do meu cartão de crédito. E aí foi onde que começou a minha organização financeira. Mas eu queria contar que a minha organização financeira começou de uma vergonha mesmo. Foi uma hora que eu olhei para mim com muita dor e falei, não, eu tenho que mudar. E eu lembro até hoje dele sentado olhando assim para mim com aquela cara, tipo assim, que decepção, sabe? E hoje ele, de vez em quando, ele fala, resolve isso você, porque você é melhor nisso do que eu, né? Então, olha, 10 anos depois, mas as coisas já começaram a mudar depois, tá? Não tem 10, não Uhum. passaram 10 anos, mas olha a diferença. Então, dá para ter essa organização financeira, dá para se organizar. E eu falo muito isso aqui, porque às vezes a gente acha que eu fiz merda, não tem como consertar. Eu fiz merda, tem Aham. como consertar, Tem sabe? como. Tem como. Exatamente. E já começa por aí, né, Lu? É a pessoa realmente enxergar possibilidades, né? Porque comigo também não foi muito diferente. Porque quando você é solteiro, você vive sua vida da forma que você quiser. Mas a partir do momento que você divide a sua vida com uma outra pessoa, você também divide todo o resto, né? Então, é nesse momento que as coisas começam realmente a pegar, né? Porque você vem com a sua bagagem e ele também vem com a dele. Então, a gente precisa ali já chegar em um acordo, né, e ver como é que vai ficar a situação. Então, no início também, eu tive um pouco, o meu histórico foi um pouco parecido com o seu. Eu sempre fui muito organizada, porém, eu gastava muito, e eu gastava com coisas que não me davam retorno, né, em roupas. Então, meu dinheiro basicamente era para roupas. Eu não tinha dívidas, porque eu pagava tudo, mas também não me sobrava nada, né? Então, a partir do momento que eu me casei, isso mudou, né? E eu precisei realmente mudar e eu vi que aquilo ali já não fazia muito mais parte da minha realidade, porque hoje, né, a partir daquele momento eu já tinha outras prioridades, né, que envolvia o casal, não só a mim, Eu né? acho bom você falar dessa transparência, porque o meu foi justamente isso. Mas eu caí num engano muito comum. Eu vou me defender aqui. Eu não imaginava que eu tinha dívidas. Eu não sabia que Hum, eu tinha dívidas, porque como eu pagava o cartão de crédito, eu não tinha dívidas. Só que eu não imaginava, nunca imaginei na vida, parabéns para a pessoa inteligente aqui, que as parcelas eram as dívidas, entendeu? Então, assim, que se eu, ti- uhum. se eu, que se eu dividir, o meu cartão de crédito, ele era uma dívida. Então, se você me perguntasse, você deve? Eu te falaria, não, cara boa, linda. Eu não. Então, quando eu casei, que eu fui perceber que as parcelas que eu dividi no cartão de crédito eram dívidas. E que agora eu precisava pagar elas e não tinha dinheiro nenhum para isso, entendeu? Então eu caí Uhum. nesse auto-engano, entendeu? Ai, obrigada, E Nádia. a Nádia é uma maravilhosa,
sempre linda, né? E elogios aí maravilhosos. Então, isso que você falou, Lu, já casa aí com a terceira dica, né? Aí, ó, nós também São sincronia, sintonia. vamos E lá. olha que a gente nem combinou, né, Lu? Não combinamos, Não não combinamos. combinamos. E aí entra, então, o orçamento, né? Que o orçamento, ele é justamente para as pessoas se localizarem, né? Saber como que estão a vida financeira delas, né? Se elas têm dívidas, se não têm. Então, realmente, um dos maiores motivos de problemas financeiros está relacionado à falta de orçamento. Então, a pessoa não sabe com quanto ela gasta, o quanto que entra, se tem Deixa dívida, eu se só não contar aqui tem. para a Nádia, para ela ir embora tranquila. A live vai ficar Ah, tá. gravada. Ela fica gravada no feed. Vai estar com uma fotinha da Dani, se Deus quiser, tá? Porque às vezes eu posso me atrapalhar. Ou no IGTV ela tá lá. Mas a Dani deve fazer o repost, né, no Instagram dela também. Se Né, tiver Dani? como, eu faço sim. Obrigada, viu, Nádia, por estar aqui. Sei Obrigada. como que a sua rotina é corrida, mas tirar um tempinho para estar aqui com a gente. Muito obrigada. Ale chegando. Tá, orçamento. O que é um orçamento, Dani? Então, basicamente, o orçamento, Lu, é você saber quanto são as suas entradas e quanto são as suas despesas, né? Então, é a pessoa saber quanto vale o custo de vida dela. E aqui, quando eu falo custo de vida, não é o quanto ela ganha no mês, né? O custo de vida é o quanto ela gasta, né? Então, às vezes, eu ganho 3 mil, mas meu custo de vida é 4. Então, algo que já está aí errado, mas assim, ela não, né, a vida dela, né, ela não, a vida financeira dela não está ali envolvida no que ela ganha, né, e ainda sobressai, né, vamos dizer assim, que já é um fator de um problema futuramente, né, algo que eu também explico muito nas minhas consultorias, que a pessoa não pode viver acima daquele padrão que ela deveria viver. Então, o orçamento, basicamente, ele é importante nesse sentido, para você entender a sua situação atual, né? Entender realmente como está sendo os seus gastos, né? Porque às vezes um gasto pequeno, né, para as pessoas pode ser algo não muito importante, mas somado ao longo tempo, né, ao longo prazo, aquilo ali, como você falou, pode se transformar numa bola de neve. E isso é muito comum no cartão de crédito, né? Por quê? Por causa das parcelas, é só uma parcelinha. Então, é só uma parcelinha. De parcela em parcela se torna um montante. E se eu não tenho a visualização disso, que é o que eu costumo falar, as chances de a gente fazer coisas erradas, né, e de comprometer o nosso dinheiro é muito grande. Por quê? O nosso cérebro, como você sabe também, né, Lu, ele nos sabota o tempo inteiro. Então não adianta a gente ficar apegado somente aos nossos cálculos mentais, né? Tipo, ah, não, eu sei, aqui eu gastei 10 reais, ah, nisso eu gastei 20. Então você vai fazendo esses cálculos, mas ao mesmo tempo você vai se perdendo, né? Então o orçamento, ele é importante por causa disso. Você tem ali anotado os seus gastos, você consegue visualizar, você consegue entender por que que você está gastando com aquilo, né? Então, e diante dessa visualização, você também consegue entender se aquilo de fato foi importante para você ou não. E quando eu não tenho anotado, eu não tenho todas essas percepções, né? Então, por isso que eu até falo que nas minhas consultorias, algo que eu trabalho com as pessoas que é um requisito básico é elas anotarem em planilha, ou em aplicativos, ou até mesmo no papel, mas é preciso anotar, né? Então, eu já Uhum. deixo isso muito fortemente ali, né, no início da consultoria, por quê? É o que eu falo para as pessoas. Se você não se compromete em fazer isso, você vai estar perdendo seu dinheiro. Porque a base de todo um planejamento financeiro já começa ali pelo orçamento. Então, se você não sabe o quanto que você ganha, se você não sabe o quanto que você gasta, como é que a gente vai organizar a sua vida financeira, né? Então, o orçamento financeiro ele é muito importante por causa disso, né? Para você ter essa visualização. Só comentar aqui, né? Por exemplo, a Adriana tá falando aqui que ela gastava muito com brinquedo para os filhos dela. E às vezes, aqui em casa, pelo menos, Dani, e lembrando, eu sou só psicóloga financeira e não educadora, então às vezes eu posso estar fazendo alguma coisa muito errada com o meu orçamento.
Mas eu gosto de saber quanto que eu posso gastar por mês com brinquedo, sabe? Eu gosto de ter essa Uhum. noção. Então, assim, quanto que eu posso gastar? Porque senão eu fico nesse 30, 20, aí, mas que é isso? Um slime de 15? Por que eu não Uhum. posso comprar? E aí, quando eu vejo a boneca de 30, a maquiagem de 20, o slime de 15, mais o bolha de 5, eu estouro muito rápido esse orçamento. Então, eu gosto de ter essa noção, por exemplo, em casa, tá? A minha realidade. Uhum. Eu gosto, R$ 100 para Lívia, R$ 100 para Luísa no mês inteiro, de todas as bugigangas delas, sabe? De tudo, Uhum. de maquiagem, de brinquedo, disso, daquilo. Porque aí eu não fico nesse 30, 20, 20, 30, 30, 20, 30, 20 e estouro isso. Então, assim, comprou, sei lá, uma fantasia. Então, tem que estar tudo dentro dessas bugigangas, tem que estar dentro desse orçamento. Porque senão, gente, eu ficaria desorientada, eu não daria conta. Porque Com é muito certeza. difícil dizer não para um filho, Uhum. sabe, Dani? Porque é dizer Uhum. não para a gente, né? Dizer não Sim, para um filho é sim. dizer não para mim 2 vezes. É muito difícil. Eu não sou mãe, né, Lu? Mas eu imagino, assim, eu tenho, né, a minha cunhada, as minhas irmãs, né, que falam realmente que tem essa dificuldade. E eu imagino que sim. Mas isso aí que você está falando, já vou falar lá na frente também, né? Como se organizar de uma forma que não precise, que a pessoa não vai precisar deixar de fora o agrado para o filho, entende? Então, eu vou trazer isso ali na minha última dica, tá? Mas antes da última dica, eu quero falar agora também da quarta dica, que para mim também, Lu, né, eu citei inicialmente, mas ela está Então junto vamos com a lembrar. comunicação. Primeira dica, comunicação. Comunicação, transparência, orçamento familiar, porque eu realmente segui um cronograma que faz sentido. Então, eu quis colocar nessa sequência, porque as pessoas precisam entender primeiro essas primeiras partes para a gente chegar lá na última e entender melhor, né, do que eu estou falando aqui. E essa quarta dica, né, como eu falei, ela é tão importante quanto a comunicação, que para mim assim, é uma das mais efetivas possíveis, né, que é os acordos, né? Então eu acho que dentro de um relacionamento tem que haver acordo. Se não tiver acordo, né, não tem nada. Então, assim, e esse acordo, ele envolve muitas coisas, né? Ele abraça aí muitas coisas. Por quê? Porque esse acordo, Lu, vai desde a forma como que eles vão organizar esse dinheiro, a forma como eles vão administrar, o quanto vão gastar, né? O quanto cada um vai gastar ali do seu dinheiro. Então, assim, o acordo para mim ele é muito importante, porque quando o casal ele já tem bem acordado, né, a sua situação ali financeira e o que eles pretendem ali fazer com o dinheiro, isso diminui aí os conflitos futuramente, né? Porque se você já tem um acordo, né, você só pode, no momento que surgir uma questão, retomar, né, esses acordos e falar, não, mas a gente não fez esse acordo, não foi assim, assim, dessa forma, em que as duas partes disseram sim. Então, assim, o acordo, ele é importante por causa disso também. Porque no momento que aparecer um problema, vocês têm aí um argumento para poder se defenderem, né, enquanto a isso. Então, aqui no acordo, o que que eu coloquei? Que eu tô aqui com a minha colinha, né? É, primeiro, decidir como que vai ser essa junção de dinheiro, né? Por exemplo, a partir do momento que você casa, você precisa, como eu falei, falar do dinheiro, mas você precisa também entender como é que vai ser utilizado esse dinheiro. Né? Eu vou utilizar o meu dinheiro só para mim? O meu parceiro vai utilizar o dinheiro só para ele? Né? Então, o que que acontece? Aqui as pessoas, o casal ele precisa saber como é que vai ser organizado esse dinheiro. Vai ser junto? Vai ser separado? Vai ser parcialmente? Então já começa por aí, né? Então tem casal que gosta de ter conta conjunta. Não é um problema nenhum, né? Então eu ganho meu salário, meu parceiro ganha o salário dele, a gente coloca tudo em uma única conta. E a partir daquilo a gente vai ali fazendo as nossas divisões e mandando o dinheiro
para cada categoria, né? Como eu trabalho dentro da consultoria, para ser realizado, né? Então, ali eu já fiz um acordo com o meu parceiro. Não, a gente vai receber o nosso dinheiro e vai juntar tudo e vai dividir conforme o que a gente tem no montante, né? Então, é algo que funciona. A segunda questão é separada. Ah, não, eu não quero. Eu vou ficar por conta do meu dinheiro e você por conta do seu. A gente não vai juntar, a gente apenas divide ali as dívidas. Então, eu pago luz, você paga conta de água. Então, assim, as pessoas dividem os gastos, tá? Mas elas não unem ali os valores que elas recebem, né? Então, elas fazem ali um acordo de apenas dividir gastos. Então, é mais uma forma também, né? Porque eu costumo dizer que na consultoria não tem uma única forma para você se planejar, né? Vai de acordo com o casal. Quem decide é o casal, como a pessoa que está sendo, né, atendida ali pela consultoria. Então, não vai ser a gente que vai tomar a decisão por eles, né? Eles que vão ter que chegar nesse acordo. E o último é o parcial, né? Que, por exemplo, a gente ali não vai juntar as nossas contas, mas, por exemplo, eu ganho menos que o meu parceiro. Então, eu vou pagar as dívidas parcialmente com aquilo que eu ganho, né? Então, eu vou, por exemplo, se eu ganho 3 mil, meu parceiro ganha 5, então, basicamente, ele vai ficar responsável por um valor maior para aquelas despesas, né? Mas isso tudo de forma proporcional, né? Então, assim, a gente costuma falar 60-40, né? Então, quem tem o valor mais alto, ela paga 60% das despesas, contrapartida, a outra pessoa paga 40%. Mas aí também tem uma questão nisso tudo. Por quê? Dependendo da forma que esse casal, eles reúnem aí os dinheiros que eles têm, dependendo do tipo de acordo que eles fazem, pode gerar alguns conflitos dentro de um desses acordos. Por exemplo, o parcial. Quem ganha menos, né? Com o tempo, a outra pessoa pode começar a se sentir prejudicada. Ah, não, eu pago mais, sendo que o meu parceiro faz mais gasto, tem mais dívidas do que eu, entende? Então, pode ficar esse certo desconforto aí, né? Como também contrapartida, a gente paga a mesma coisa, mas lá na frente, isso também pode acabar gerando algum tipo de conflito, por quê? Né? Se eu pago a mesma coisa aqui, né? Se a gente não faz ali uma divisão, e isso entra também para a questão do parcial, né? Em contrapartida, uma outra pessoa, dependendo da forma de gastos dela, né? Se é uma pessoa que poupa mais do que a outra parte, né? Ela vai ter um valor a mais de dinheiro. E isso lá na frente também pode gerar um conflito, porque os planos podem não se interligarem, né? Porque se eu ganho mais, né? E se meu parceiro ganha menos, e a gente se decide dessa forma, né? Dele pagar ali, ou pagar igualmente, ou pagar proporcionalmente, com o tempo, os meus objetivos não vão se casar com os objetivos do meu parceiro, né? E isso pode gerar um conflito, por quê? Porque aí também tem essa separação, né? Eu não vou conseguir acompanhar o outro, né? Por exemplo, eu quero fazer uma viagem, mas se eu ganho menos, eu não vou conseguir fazer essa viagem, né? Porque o outro ganha mais, então ele tem esse objetivo de viajar, contrapartida eu não posso porque eu ganho menos e eu não tenho dinheiro para aquilo, né? Então, é bem interessante pontuar e mostrar isso tudo para o casal, por quê? Porque pode, num primeiro momento, não ser um conflito, mas futuramente pode sim, né, por essas questões. E outra parte, né, ali que ganha mais, por muitas vezes se sentir, né, na autoridade, falar, não, por eu ganhar mais, eu tenho mais voz, né, eu posso falar sobre isso, eu posso comprar o que eu quero. Contrapartida, o outro pode se sentir com a autoestima baixa, né, nossa, eu ganho menos. Então, tem várias questões que envolvem, né, esse unir os dinheiros, né? Então, a pessoa ela tem que se sentir à vontade para escolher qual vai ser a melhor estratégia aí para essa junção dos dinheiros, né? Ou usar de certa forma separados, mas unidos ali ao mesmo tempo, né? Então, é uma das questões aí dentro do acordo. Daí, feito E isso, enquanto
o quanto é importante a gente estar bem também, né, Dani? Que aí entra a parte psicológica. Quanto é importante eu estar bem, quanto é Total. importante eu ter a noção de quem eu sou, a noção do meu valor, Autoconhecimento, né? para fazer essas disputas. Então, tanto que terapia é importante. Disputa, olha que horror, que ato falho, gente. Ia passar batido, e eu que lembrei. Para fazer isso, eu tenho que estar bem comigo, né? Então, se eu tiver, ou se tiver alguém que estiver vendo isso daqui, que estiver nessa Uhum. situação, a importância de olhar para o meu eu, né? Nesse desvalor Exatamente. emocional, a importância de olhar para o meu eu para se defender no próximo acordo. Porque os casais, eles fazem acordos diariamente. O acordo que eu fiz no mês passado, ele pode já não estar valendo mais agora. E aí eu quero propor um Uhum. outro acordo. Né? Então, assim, Exatamente. se eu tiver... se eu tiver nesse desvalor aí, eu preciso olhar para mim. Peraí, então agora vamos mudar isso daqui. Vamos fazer isso daqui de um outro jeito. Né? E tem tudo a ver com a nossa autoestima. É só isso que eu queria falar. Exatamente. Que tem que atender as partes, né, Lu? Né? Que, porque senão não tem como somente um sair ganhando, né? Tem que ser legal, tem que ser bom para os dois. Porque senão vai ter lá na frente realmente esses problemas, né? Porque o outro, com o tempo, ele vai alimentando aquilo, né? Pode ser que num primeiro momento ele deixa passar batido, ah, não vou falar, deixa dessa forma mesmo. Mas com o tempo aquilo vai. A gente sabe que aquilo vai crescendo ali dentro e pode vir a se tornar um conflito, né? Então, Eu acho que isso. realmente, E não olhar só para o dinheiro, mas para tudo que circula, né? O meu marido, exatamente. às vezes eu falo com o meu marido, eu sou melhor que você no network, ele, mas quem limpa suas lambanças sou eu, sabe? Então, assim, a gente fala das qualidades um do outro, porque eu sou boa em network, mas eu sempre deixo Uhum. alguma coisa passar, sabe, Dani? Tipo assim, sábado, desesperado, que eu tinha que emitir um recibo e não achava recibo. Daniel, você me salva? Então ele saiu na cidade procurando uma papelaria aberta para mim. Isso sempre acontece. Então, assim, valorizar as forças de cada um. Eu tenho Com esse jeito mais certeza. expansivo, eu mando mensagem mesmo, eu converso mesmo. O Daniel é mais introspectivo, mais quieto, mas ele, quando eu abro um monte de coisa que eu não dou conta de fechar, é ele que Ele que fecha. resolve. Então, assim, eu acho que os nossos negócios, pelo menos aqui em casa, vão além da Uhum. negociação do dinheiro, tá? Ele ganha melhor, mais do que eu. Mas hoje eu sou mais educada e sei educar meus filhos melhor do que. Então, tipo assim, Dan, e pode deixar que eu vou, sabe? Ele, então, Uhum. eu fico para trás, sabe? Que Uhum. não é só as negociações, não é só o quanto a gente ganha, é todo o manejo que tem por trás disso na relação de casal. Né? Eu não dou Exatamente. conta de estudar e fazer o tanto de coisa que eu faço se o meu marido não fosse retaguarda. Meu marido também não estaria onde ele tá se eu não tivesse lá por trás. Então, quando a gente vai fazer esses acordos, vamos expandir um pouquinho, vamos ampliar um pouquinho nossa mente. O que eu contribuo para esse relacionamento? Né? O que o outro ganha Uhum. comigo? O que eu acrescento na vida do outro? Porque senão fica muito. Ah, você ganha 20 mil e eu ganho zero, você é o foda e eu sou fodido. Espera aí, mas qual é o tamanho Exato. da retaguarda? O que eu faço para você ganhar 20 mil reais? Eu só queria que a gente começasse a fazer essas reflexões para tirar esse fode e esse fudido, entendeu? Não sei se faz Exato. sentido aí, gente. Vocês me avisam Faz, se faz faz. sentido, Ô, porque Lu, às vezes eu tô faz. aqui viajando na maionese, Não, só não. maionese. Faz muito sentido, e inclusive foi uma das coisas que eu pontuei aqui, né? Então, por isso que eu falo, a gente está muito em sincronia mesmo. Porque, assim, além do dinheiro, né? O dinheiro é importante, mas ele não é tudo, Para além, né? né, do dinheiro. Então, ele vem primeiro a afetividade, a sua família, o amor, o respeito, o carinho, né? Então, se não tiver tudo isso, né? Então, você não vai ter ali um bom relacionamento. Então, não focar também só nessa parte financeira, vamos dizer assim, mas num todo, né? Porque nós somos nós não funcionamos a partir só do dinheiro, né? Tem uma relação ali acontecendo. Então, realmente, os acordos entre isso também, por quê?
porque a pessoa consegue perceber tudo isso que você falou, né? Então, entender a outra parte. Até um exemplo que eu trouxe sobre uma das partes não está trabalhando, né? Então, entra justamente isso que você falou. Eu entender se eu não estou trabalhando, porque quando você casa, tem aquela distribuição também de afazeres, né? Então, o casal, você fica por conta disso, eu fico por conta daquilo e tá tudo certo. Então, se eu não estou trabalhando, por que que eu não posso ter esse olhar, né? Tipo, não, por que que eu vou deixar o meu parceiro que hoje está trazendo, né, o recurso para casa, fazer o que eu poderia estar fazendo, porque eu agora, né, estou sem trabalhar, mas o que me custa fazer isso? Então, é você entender a outra parte também, né? Então, não só exigir, né, mas o que eu posso fazer para contribuir, né? Então, ter essa percepção. Outra coisa, né, e é algo que eu posso citar a minha situação, que foi muito forte para mim, né, que é a questão ali de você, enquanto mulher, né, depois que for ter um filho, se decidir, né, vou continuar trabalhando, vou ficar por um período em casa cuidando do meu filho, né, vou abrir mão da minha profissão por um tempo. Então foi algo que eu cheguei num acordo com meu marido. Para ele, né, o que para ele, Dani, eu gostaria que você ficasse em casa, né, pelo menos ali nos 2 primeiros anos para cuidar do nosso filho. Porém, eu, né, aquilo para mim já ficou um pouco, né, assim, eu falei, poxa, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar trabalhando, eu gosto de estar, né, exercendo as minhas atividades, eu não queria parar, né, só que eu entendi que isso era uma necessidade dele, então eu levei em consideração e pensei, poxa, o que que eu posso fazer para, de certa forma, conseguir agradar, né? Tipo, agradar no sentido de entender o outro lado, né? Não só falando aqui porque as outras pessoas podem levar para um outro viés, né? Que a gente sabe, né? Pode entrar em uma outra situação. O agradar que eu falo é nesse sentido, né? Olhar para a outra parte e buscar ver o que que você poderia fazer, né? Para também não deixar as suas vontades de lado, mas para atender a isso. Então pensei, poxa, eu poderia, de certa forma, trabalhar de casa, né? Então, falei, não me impediria de estar trabalhando e de estar cuidando do meu filho. Então, hoje a gente percebe, por isso que eu amo tanto isso aqui, né, que a gente está fazendo. E é uma tecnologia porque hoje a gente percebe que dentro de casa você consegue, de certa forma, exercer as suas atividades. Então, foi um acordo que a gente fez. Não, eu vou continuar trabalhando, mas vou estar dentro de casa. Então, chegar nesse consenso também, né? Não é só, você vai ter que ficar em casa cuidando do nosso filho. Não é uma regra, não é uma imposição, sabe? Tem que ser conversado e tem que ser bom para os dois lados, né? Os dois lados têm que estar de acordo quanto a isso. Dani, eu fico pensando, é que eu comentei aqui agora, que os acordos, às vezes, eles caducam com um mês, né? Então, Sim. assim, até que Uhum. ponto esse convite do ficar em casa vai funcionar? Com quanto tempo esse convite vai caducar? Eu também recebi esse convite. Fique em casa. Você vai me matar. Eu vou morrer. Eu não sei. Eu não sei não ser psicóloga. Né? Uhum. Graças a Deus, eu falei, não, então, eu fiz a mesma coisa. Peraí, vamos ver o que eu posso fazer. E funcionou. Eu não sei não ser psicóloga. Mas eu sempre me pergunto quanto tempo que isso ia funcionar. Porque, assim, eu não sei não atender, eu não sei não trabalhar, eu não sei Uhum. não ser psicóloga. Como que isso afetaria minha autoestima, né? E eu recebi propostas sedutoras mesmo. Sedutoras mesmo. Tipo assim, boas propostas, assim. Minha Aham. vida ia ficar linda, eu ia ficar só com a perna pra cima. Mas até que ponto isso ia funcionar, tá? Esse convite ia funcionar. E onde que eu ia me reconhecer? O meu argumento o meu argumento foi esse. Uhum. O que que eu ia me tornar? Quem seria eu? Como seria eu? Sabe, assim, tá, ok, lindo, eu acho ser mãe maravilhoso. Mas e aí? E o resto? Então, eu fico pensando muito nisso, até quando esse acordo ia funcionar. Será se isso seria por 2 anos, isso seria por 5 anos? E se isso durasse 30 anos? Será se essa fala seria a mesma?
Será se ele suportaria essa fala? Ele ia dar conta dessa fala? Uhum. Então, eu acho que os acordos, eles precisam ser ampliados, questionados. Como que eu vou estar daqui 1 ano? Como que eu vou estar daqui 15 anos? Porque tem acordos que são sedutores, que são Uhum. bons, Sim. sabe? Né? E E é, aí? sim, e é basicamente isso que você falou, né, Lu? E entra na última dica que eu vou deixar aqui para as pessoas, Então, vamos né? É repetir. realmente, Porque teve gente que entrou agora. tá, Comunicação comunicação, transparência, orçamento, e acordos. fazer orçamento e acordos. Isso. Por Última. quê? Porque realmente isso tudo que a gente falou aqui agora vai se englobar em quê? Em um planejamento, né? O planejamento financeiro, ele requer todos esses outros passos que eu disse anteriormente, né? E não só isso, como também olhar em partes. Aí entra também a questão dos objetivos, né? Então, porque um planejamento, na verdade, Lu, ele precisa ser revisto sempre, né? Que entra aí já o que você falou. Ah, eu fiz um acordo, mas qual é a validade desse acordo? Né? Qual o tempo desse acordo? Então, de tempos em tempos, a pessoa, né, ela tem que estar revendo o planejamento e vendo o que está funcionando e o que não está. E Uhum. mudar a estratégia. Então, não é algo fixo, né? Não é algo que você já estabeleceu ali e ficou como uma regra. Não, tanto que eu sugiro basicamente, de 6 em 6 meses, as pessoas reverem os planejamentos, porque mudam, né? Por exemplo, eu tinha um planejamento todo para esse ano que teve que ser modificado em função do que ocorreu, né? Então, a gente realmente muda basicamente o tempo inteiro. Então, é ter esses acordos, mas ter também, não vou dizer um tempo estabelecido, mas de tempos em tempos rever, né? Rever isso e modificar se for preciso. E aí, nesse planejamento, Lu, entra o que eu falei ali no início ali da criança, né? De comprar um brinquedinho para o filho. Que entra o quê? Os objetivos, metas, né? Que é o que eu trabalho na consultoria. Se você não tem um objetivo para o seu dinheiro, né? Você vai gastar ele de uma forma errada. A partir do momento que você coloca um valor para aquele objetivo, né? Para aquela categoria, você vai ter aí uma situação financeira, né, mais sustentável. Porque você vai saber o quanto que você está podendo gastar, como que você está podendo gastar, e isso não vai pesar aí no orçamento de vocês, porque já tem ali estabelecido um valor para cada situação, né? E aí entra os objetivos não só familiar, tá? Entra também os pessoais, porque é algo que eu acho muito importante de frisar aqui, porque se você está numa relação em que suas metas, né, e os seus objetivos com o dinheiro é somente para a família, lá na frente você vai sentir isso, né? Que você abriu mão, né, das suas vontades individuais somente pela família. E não é por aí, né? Não é porque a gente casa que a gente deixa de ter a nossa individualidade. Então, às vezes, eu tenho um objetivo com o dinheiro, meu parceiro tem outro. Então, isso também precisa ser levado em questão, né? Então, eu quero, com que eu quero gastar o meu dinheiro, né? E nesse sentido, é o parceiro entender, respeitar o outro lado e não se impor. Né? A partir do momento que nós já fizemos ali, temos os nossos objetivos, as nossas metas, para onde vai cada dinheiro, e a gente ficou estabelecido ali o quanto eu vou gastar comigo e você com você, aí é o problema de cada um, sabe? Então, assim, não tenho por que eu ficar me incomodando com o que você está gastando. Porque no final das contas, vocês vão gastar em objetivos diferentes, mas vão acabar gastando o mesmo valor, tá? Então foi um erro que eu cometi muito na minha relação e eu posso dar, né? Eu trago isso nas minhas consultorias como verdades e mostro como realmente funciona e como também traz conflitos, que é você envolver no dinheiro no que a outra pessoa está gastando o dinheiro dela, né? Então a gente já tinha os nossos acordos aqui, mas quando eu via o Salum gastando dinheiro, a parte dele com alguma coisa que para mim não tinha uma função, né? Porque aqui eu sou a mais poupadora, né? Então vamos dizer assim, eu sou aquela mais assim, tipo, não, meu dinheiro eu prefiro a minha parte, né? Aquilo que a gente estabeleceu para mim, para ele, eu prefiro guardar, né? Investir e tudo mais. E ele, né, já é mais tecnológico, ele gosta dessas
que aparece de novo. Então ele vai lá e investe para mim aquilo, né? E eu me pegava muito no pé dele em relação a isso. Eu falei, gente, eu não posso fazer isso porque é um acordo que a gente fez. Ele está gastando o dinheiro dele, que a gente estabeleceu, e eu não tenho nada a ver com isso, entende? Então, assim, quando eu comecei a entender isso, começou a funcionar melhor. E a gente parou de ter conflitos. E a gente tinha muito conflitos, porque eu me envolvia muito, né? Eu queria sempre prender ele ali. Não, tá gastando com isso, não vale a pena. Então, na relação, entender isso também. A partir do momento que eu fiz aquele acordo e que a gente teve toda a divisão ali financeira, um não se envolver com os gastos do outro, entendeu? Eu vou piorar E essa situação um pouquinho, Dani. uhum, Olha como que o meu é piorzinho um pouquinho, que ela disputa como se fosse pior mesmo. A minha encrenca estava nos gastos com a família de origem. Aí, até que, ó, esse valor é meu e esse valor é o seu. Você gasta com seus cursos, porque eu sou viciada em curso. duas. E aí ok, esse dinheiro é o seu, vai para onde você quiser, se é para sua família de origem ou não, esse é seu. E aí eu demorei isso. Isso foi uma coisa que eu posso te dizer que eu ainda preciso fazer uns testes para ver se eu passei. Mas o dinheiro que não era da tecnologia, ele era o dinheiro que eu vou dar de presente para o outro. E aí esse foi uma encrenca muito grande. Então, assim, olha, né? Você não compra os seus cursos com o seu dinheiro, é seu, você faz o que você quiser. E o meu marido, ele sempre foi assim. Se ele te der um iPhone aqui agora e você pegar o seu iPhone e dar para a Mônica, ele não tá nem aí, ele não tá nem aí mesmo. Ele acha que ele te deu o presente é seu, você faz o que você quiser com ele. E eu já sou daquelas que vou dando sentido pro dinheiro do outro. Então, se eu te der Uhum. um iPhone, eu quase te conto qual que é a cor da capa, o que que você tem que fazer, né? Então, eu venho trabalhando em mim e reconhecendo que isso o meu é errado. Então, a gente tem o nosso orçamento, ele tem uma parte que é dele, eu tenho uma parte que é minha, que eu tenho autonomia para fazer Uhum. o que eu quiser, ele tem autonomia para fazer o que ele quiser. Mas quando eu vi, hoje eu já não vejo, porque eu não sei se eu ainda passo nesse teste, tá? Não quero testar, avisando da bateria aqui. Então, é dele. Eu não intrometo nisso. Às vezes eu falo, podia ser com tecnologia, pelo menos era com ele. Mas não. Ele se sente bem com isso, ele se sente feliz com isso. Então tem que estar ok, né? Porque eu acho que a felicidade é o mais Exatamente. importante. A consciência dele leve, ele dormir bem. E é isso Uhum. mesmo, é um desapego, é um trabalho de É um desapego desapego. mesmo, que foi. Entender o valor, os valores do outro, né, Lu? Porque para mim, para ele, né, no caso, ele fica feliz com isso que ele faz. Para ele, isso traz aí uma felicidade. Então, entender os valores do outro também, né? Para você pode soar estranhar, mas, né, não está investindo em você. Mas para ele porque de certa forma aquilo traz um bem-estar para ele. Então, é entender isso, né? O quanto que a gente às vezes é egoísta em relação à outra parte, né? A gente quer fazer o que quiser com o nosso dinheiro e, em contrapartida, quer meter o bedelho no dinheiro do outro, Ainda mais né? nós mulheres. Mas o Daniel falava uma coisa comigo muito bacana, que ele falava assim, não existe nobreza nos seus cursos. O fato de você comprar. Porque às vezes eu falava, mas o meu é curso, né? E ele sempre falou isso, é um produto como outro qualquer, Luciana. Não é porque você está investindo nisso que você é melhor do que eu nisso. A sua escolha não é melhor do que a minha, é só a sua escolha. Porque os meus argumentos, eles estavam em cima disso, que o meu era curso, o meu era muito melhor. Uhum. Então, oi, Dani. Então, assim, não. Se ele quiser comprar uma vara de pescar de R$ 2.000, não é melhor do que o meu curso de R$ 2.000. E aí isso acalmou muito meu coração. Tipo assim, é uma escolha. É uma simples escolha, né? Que faz Exatamente. sentido para ele e que faz sentido para mim. Dessa porcentagem do dinheiro que é de cada um, tá? Exatamente. E não está afetando ali no orçamento de vocês, que é o mais importante, né?
porque já tem os outros dinheiros distribuídos para cada categoria. Então, é mais um motivo para você não, né, para a pessoa não interferir aí nos gastos do outro, né? E isso também, Lu, isso reduz, né? Aí a gente volta lá na comunicação e transparência. O fato das pessoas omitirem, mentirem, né? Que a gente vê que é muito comum, principalmente as mulheres que chegam com compras em casa, aí quando o marido questiona, você não lembra de eu com essa blusa, tal, sabe? Então, isso evita ter esses tipos de, né, de situação que não precisa haver dentro de uma relação, né? Então, a partir do momento que eu sei com que eu posso gastar e meu parceiro também, eu não preciso ficar escondendo dele, né? Eu não preciso esconder com que eu gasto, que isso é muito comum e gera conflitos, né? Eu esconder com que eu gasto, não falar a verdade do quanto eu ganho, né? Porque ainda existe. Eu conheço casais que um não sabe o quanto o outro ganha. Então, isso aí já são fatores aí, né, para muitos conflitos. E primeiro entender essa necessidade, o que está por trás desse esconder, né? Qual que é o mal maior que está por trás disso? Exatamente. E eu lembro de uma grande amiga minha que ela compra muito. E ela precisa, ela é uma jornalista de um jornal muito importante, ela precisa, isso é parte do trabalho dela. E aí ela ganha bem, ela ganha pro orçamento dela disso. Mas só que tem o atrito da família, do casal por causa disso, muito porque ele acha que ela tem que gastar com outras coisas. E aí um dia ela foi lá e comprou um monte de coisa. Quando ela entrou no estacionamento, que ela tava pegando, ele tava entrando atrás. O que ela fez? Ela juntou tudo e saiu correndo. Mas nesse sair correndo, ela tropeçou, ela caiu e ela se machucou. E aí ela mandou mensagem no nosso grupo, mostrando a cômica, foto mas machucado e tal, e ele tendo que socorrer ela, e aquele monte de compras. E aí nós conversamos muito sobre isso, sobre a necessidade dela encontrar um jeito de mostrar para ele que o que ela estava fazendo não era errado. Porque ela precisava disso para o trabalho dela, precisava mesmo, felizmente ou infelizmente. E ela é uma investidora, ela tem a parte do investimento dela. Então, aquela parte ali era uma parte que ela separava para fazer isso. Então, às vezes, até para ser correto, a gente tem que buscar o caminho, sabe? E tocar o coração do outro. Já escondi muitas sacolas em velhos tempos. Eu não desejaria isso para o meu casamento. Então, eu não escondo, sabe? Porque eu vivi isso. Minha mãe escondia dos filhos, gente. Olha que relação patológica isso. Minha mãe escondia dos era uma coisa filhos. que eu ia falar e eu esqueci, que é importante. Que bom que você trouxe. Pode falar. Só pra... Não, que absurdo, sabe? E até hoje, se eu chegar lá na casa da minha... Antes eu chegava e dava uma vigiada, né, nas coisas dela. Quem sou eu para isso, gente? E aí era sempre o ano passado, ganhei da Beltrana, fulana que me deu, né? Isso diz da autoestima dela, da relação dela com o dinheiro, de quanto isso é perigoso. Mas o Instagram vai derrubar a gente, Dani. Eu queria agradecer todo mundo que ficou. Já te convidar para o ano que vem, Oi, Gu, tudo bem? O ano que vem vamos estar aqui num congresso maior do que esse, porque fez muito sentido para mim. Então já deixa aí anotado. Legal. Você vem o ano que vem como psicóloga, Dani? Então? Se Deus quiser. Que linda, que linda. Se Deus quiser, com certeza. Contar. Lá na minha bio tem um link de um grupo só para psicólogos que a gente está conversando, que eu mando as lives para lá, fica mais fácil. Então, quem quiser entrar, Dani, se você quiser entrar, você é convidada. Psicólogo quiser entrar, é só entrar lá na minha bio. Obrigada, Dani. Se quiser, Laura, obrigada. Obrigada, Rô. Obrigada, Mônica. Pessoas que eu sei que estão aqui. Dani, se quiser... Obrigada, Lu. A gente sabe que daria para falar assim até amanhã, né? Porque tem assunto para roda. Ainda tem coisa aqui anotada que eu precisaria falar, mas a gente deixa para um outro momento, então. Mas obrigada, Lu, muito obrigada novamente pelo convite. Espero ter contribuído, né, para as pessoas que estão aqui assistindo. Quero agradecer também as pessoas, a Aline, a Edna, que estiveram aí. Nádia, que já saiu, né? Que participaram aí. Muito obrigada a vocês. Agradecer todo o resto do pessoal também que está aí presente, assistindo a gente. Muito obrigada, pessoal. Espero que de alguma forma tenha ajudado, né? E que a gente possa trazer aí mais na frente mais contribuições. Né? Porque é um assunto que
Vale a pena, né, Lu? Vale. Como eu te falei, se você entrar nos bancos de dados, você vai encontrar artigo que mostra o quanto a variável dinheiro afeta nas relações. Uhum, exatamente. Obrigada, Adri. Obrigada, Mônica. Vamos ficar com Deus. À tarde, 3 horas, estamos aqui com Solange Rossé. Que linda, nem acredito. Tchau, gente. Beijo.